Quando percebi que era a personagem secundária, me recusei a morrer por qualquer um. Os amigos do meu ex me encurralaram na festa. Dizem por aí que você está arriada aos 4 pneus pelo Danny desde que vocês eram crianças, brincando de casinha e brigando por quem podia ser a esposa. Então você ainda está apaixonada pelo Danny, hã? Todos os olhos da sala se voltaram para mim. Olhei para Danny, o senhor legal, servindo a si mesmo outra bebida no canto. Isso foi só coisa de criança. Provavelmente eu dava trabalho para o Danny naquela época. Já superei ele. Estou praticamente noiva, pessoal. Então, ouvi vidro quebrando. Danny estava olhando para os sapatos encharcados, os olhos vermelhos, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Eu poderia ter sido a Simone Danny Sinclair por 6 anos. O que Danny não sabe é que toda a oportunidade perdida foi arquitetada pela sua verdadeira escolhida. Tive uma epifania. Este mundo é saído de um romance trágico. Danny é o herói, minha irmã. Paris é a heroína. E eu sou só a vilã apaixonada. Nossas famílias são unidas desde sempre. Estamos falando de vizinhos de porta. Danny e minha irmã são 3 anos mais velhos do que eu, e Danny sempre cuidou de mim. Eu estava convencida de que ele gostava de mim. Desde o primeiro dia, se eu estava feliz, triste ou fazendo birra, ele estava lá. Ele foi uma constante na minha vida por 22 malditos anos. Apaixonar-me por ele parecia tão natural quanto respirar. Nem lembro quando comecei a me apaixonar por ele. Ainda me lembro de quando brincávamos de casinha quando crianças. Danny queria ser o pai, minha irmã podia ser a mãe, e eu seria o bebê deles. Perdi a cabeça, quebrei minha pá de brinquedo. Gritei que eu seria a mãe, que um dia eu usaria um vestido de noiva e me casaria com Danny. Minha irmã só riu e me empurrou para perto dele. Tá bom, casa com ele, vai em frente. E Danny? Ele nem negou. Ele me chamou de esposa e colocou o lenço da avó dele na minha cabeça. Nós tínhamos 5 anos. Aquele lenço virou um véu e me lançou numa fantasia de 17 anos. Eu estava olhando vitrines com minha colega de quarto quando vi Danny e minha irmã andando lado a lado. Danny estava todo carinhoso tirando uma folha do cabelo da minha irmã. Ele até comprou chocolates para ela. Amiga, o Danny realmente comprou chocolates para ela. Ele gosta da sua irmã? Ela sequer sabe que você está apaixonada por ele? Foi aí que meu mundo desmoronou. As pessoas se tornam más num piscar de olhos. Eu senti que ninguém se importava comigo. O ciúme é como uma erva daninha. Uma vez que brota, domina tudo. Eu não conseguia entender o fato de que o homem que eu amava há anos tinha outra pessoa no coração. Então, na minha festa de formatura, coloquei drogas na bebida do Danny. Eu o tirei de lá às escondidas e o arrastei de volta para minha casa. Danny perdeu todo o controle e me puxou para o quarto no segundo em que passamos pela porta. Seus beijos foram dos meus lábios até minha barriga, se espalhando por cada centímetro de mim. Eu estava empolgada, mas também apavorada. Eu não queria apenas ficar com ele. Eu também queria que minha irmã aparecesse na cena. Assim, Danny teria que se casar comigo. Mas foi aí que tive minha epifania. Meu cérebro avançou para uma visão do futuro. Danny pensaria que tinha estragado tudo bêbado. Sentindo-se obrigado, ele se casaria comigo. Mas logo descobriria a verdade e passaria a me odiar profundamente. A vida seria um inferno. Então, durante uma das nossas brigas, ele me empurraria escada abaixo, me deixando paralisada. Minha irmã nunca se casaria e depois morreria em um acidente enquanto viajava. No dia em que minha irmã morreu, Danny enlouqueceria. Ele me deixaria doente e sozinha para morrer na minha cama. Foi aí que percebi que tudo aquilo era um romance de tragédia. Por causa do meu ciúme, todo mundo perderia, e ninguém teria um final feliz. Em que você está pensando? Distraída em um momento assim? A voz baixa e áspera de Danny me trouxe de volta à realidade. O hálito quente dele fez cócegas no meu ouvido. Comecei a chorar e toquei a bochecha dele. Ele tinha olhos tão bonitos, mas a única pessoa que ele realmente via não era eu. O olhar lascivo em seus olhos virou pânico. Por que você está chorando? Você não me quer? Eu o queria. Eu o amava profundamente. Mas eu não era mal o suficiente para querer que todos morressem. Danny, eu me arrependo. Desculpa, vamos parar com isso. Danny estava confuso, mas no segundo seguinte todos os seus sentidos se desligaram. Foi quando minha irmã voltou. Não só minha irmã, mas também o melhor amigo do Danny, Vince. Eles acharam que Danny estava se forçando comigo e o puxaram para longe. Minha irmã chegou a pegar uma vassoura e começou a bater nele. Tudo aquilo foi uma bagunça. Foi então que percebi o quanto eu estava ferrada. Não foi culpa do Danny. Fui eu. Contei tudo. Todos ficaram em silêncio, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Vince apontou para mim, fervendo de raiva. Você sabe que isso é crime, né? Eu sei. Estou pronta para enfrentar as consequências. No fim, Danny se colocou na minha frente. Ela é só uma criança sendo burra. Não façam uma grande coisa por causa disso. Como você ainda pode defendê-la? Ela tem 22 anos, não é uma criança. Olhei para Danny entre as lágrimas. Eu queria levá-lo ao hospital. Mas, no segundo em que toquei o braço dele, ele se afastou, tremendo.
Minha irmã suspirou. Eu levo ele. Você pode ficar aqui e pensar no que fez. De repente, entendi o que minha irmã quis dizer quando disse: todo mundo me ama. É assim que se sente quando alguém faz um favor e você não está nem aí. A partir daquele momento, eu teria que me redimir por tudo. Todo mundo sabia que havia uma garota maluca, tão obcecada por Danny que chegou a colocar droga na bebida dele. Enviei um monte de pedidos de desculpa e comprei vários presentes para minha irmã entregar a ele. Ele finalmente respondeu alguns dias depois. Não estou bravo. Está tudo bem simplesmente dizer como você se sente. Você não precisava fazer isso. Mas eu já estava em um trem para Chicago quando recebi essa mensagem. Obrigada. E me desculpe. Mas não se preocupe, não vou te forçar a gostar de mim. Depois de enviar isso, quebrei o chip do celular ao meio e troquei para um novo número que eu já tinha comprado antes. Antes de sair, disse à minha irmã que ela podia me mandar mensagens, mas que não mencionasse nada sobre o Danny. Eu não queria mais ser a vilã. Queria deixar o passado para trás de uma vez por todas. Consegui um emprego em tempo integral, o que significava que eu não tinha praticamente nada na cidade grande. Achei que nunca mais veria o Danny. Mas então Danny recebeu uma bela promoção na empresa em que eu trabalhava. No dia em que recebemos o Sr. Sinclair, eu congelei, vendo-o entrar e depois observando-o ir para o escritório. Graças a Deus ele não me viu. Meus colegas suspiravam. Finalmente, um chefe bonito que não tem barriga de cerveja. Depois me cutucaram e disseram: garota, ele é totalmente o seu tipo. Saí do transe e assenti sem pensar. Sim, ele é. Meu supervisor deu um tapa de leve na minha cabeça. Não tenha nenhuma ideia. Dizem que alguma mulher colocou droga na bebida do senhor. Sinclair, e ele odeia pessoas que jogam sujo. Meu coração apertou. Todas aquelas memórias constrangedoras voltaram com força, me açoitando repetidamente. Meus colegas cochichavam. Como alguém pode ser tão vulgar? Eu queria cavar um buraco e me esconder. Eu devia ter desistido. Mas empregos eram difíceis de conseguir, e eu não podia simplesmente fugir. Além disso, meu trabalho era tranquilo, e eu ficava bem encaixada em um canto. Mesmo que nossos espaços de trabalho fossem no mesmo andar, ele nem me notava. Fiquei como um rato na sarjeta por 2 meses. Então Vince apareceu no escritório procurando por Danny. Danny estava em uma reunião, então Vince começou a vagar pelo lugar. Abaixei a cabeça, apavorada com a possibilidade de ele me ver. Claro que foi exatamente quando isso aconteceu. Você é... Paris? Caramba, você seguiu o Danny até aqui. Você realmente não desiste, né? Tenho que te dar crédito pela sua persistência. Todo mundo estava me encarando. Senti-me nua. Os olhares deles pareciam chicotes. Meu nariz ardia. Não, eu não fiz isso. Eu cheguei aqui primeiro. Eu não sabia que seria assim. Danny saiu da reunião naquele momento. O olhar dele congelou ao me ver. Paris? O que você está fazendo aqui? Nem tive chance de explicar. Vince apontou para minha cabeça. O que você acha que ela está fazendo? Está aqui para persegui-lo, claro. Isso é bom demais. Preciso postar isso no Insta. A mão de Danny tremia. Ele devia estar profundamente envergonhado de me ver ali. Paris, me espere no almoço. Tenho algo urgente agora, mas podemos conversar enquanto comemos. Ele se virou e entrou no escritório com o chefe. Meus colegas estavam todos animados, curiosos para saber o que estava acontecendo entre mim e o Sr. Sinclair. Vince parecia prestes a dizer algo, mas eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não. Ele revirou os olhos e foi embora. Eu simplesmente não tinha coragem de encarar Danny de novo. Ficava me imaginando acamada, morrendo sozinha. Fui até meu supervisor e pedi demissão. Na hora. Não havia muito o que entregar, então arrumei minhas coisas em menos de 1 hora e saí daquele prédio. Tive que mudar meu número de novo. Parecia que eu estava correndo pela minha vida. Saí de Chicago e fui para Atlanta. Dessa vez, fui mais esperta. Pedi para minha irmã me manter informada sobre os movimentos do Danny. Eu corria sempre que ele vinha para a minha cidade. Ele chegava um dia e eu saía no outro. Então recebi uma oferta de emprego que me levou para o exterior e parei de correr. Trabalhei fora por 6 anos, indo de quebrada a rica. Voltei para os Estados Unidos porque minha irmã estava doente. Ela quis fazer uma festa de boas-vindas para mim. Danny e Vince também estavam lá. Danny estava ainda mais maduro do que eu lembrava. O tempo não deixou muitas marcas em seu rosto, mas agora ele tinha uma certa profundidade. Paris, voo longo, hein? Ele não pareceu surpreso em me ver. Era como se o tempo tivesse levado tudo embora. Mas ele e minha irmã nunca se casaram. Acho que minhas palhaçadas afetaram o relacionamento deles. Algumas pessoas tiveram filhos, outras continuavam playboys. Minha irmã tinha um bom emprego. Danny foi o mais bem-sucedido de todos. Ele investiu e agora é CEO. As notícias diziam que ele havia comprado alguns condomínios na Windy City. Depois de algumas rodadas, muita gente estava bêbada, exceto Danny. Ele não tinha tocado em uma gota. Você ainda está afim do Danny, né? Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Olhei para Danny. Ele ainda estava sorrindo e servindo bebidas para todo mundo,
como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Isso foi coisa de criança. Eu provavelmente dificultava as coisas para o Danny naquela época. Já superei isso. Toquei o anel no meu dedo. Estou praticamente noiva, pessoal. Convido todos vocês para o casamento. Então ouvi vidro quebrando. Danny estava olhando para os sapatos encharcados, os olhos vermelhos, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Desculpa, escorreguei. Eu vou limpar. Ele se levantou e saiu da mesa. Minha irmã perguntou quando eu conheci meu noivo. No fundo, eu realmente era uma vilã. As mentiras simplesmente saíram da minha boca. 6 meses atrás. Ele é britânico. Quando Danny voltou, ele não tocou em uma gota d'água, mas começou a virar vários shots. Depois, todos foram embora. Danny parou na minha frente. Você não vai me acompanhar até a porta? Ele estava bêbado, então achei que não era seguro ele andar sozinho. Mas mesmo quando o levei até a porta do apartamento, ele não disse uma palavra. Danny destrancou a porta e entrou. Pensei por um segundo e finalmente disse: Bom, eu não vou entrar. Acho melhor eu voltar. Então Danny agarrou meu pulso e me puxou para dentro. Cambaleei e instintivamente o segurei. A porta bateu com força, e fiquei presa contra ela. O quarto estava escuro, e meus sentidos ficaram fora de controle. O hálito alcoólico dele fez cócegas no meu ouvido. Meu coração disparou. Danny, não me assuste. Antes que eu terminasse a frase, seus lábios estavam nos meus. Foi como uma tempestade, seus lábios esmagados contra os meus, sem me dar chance de escapar. Por que você mentiu para todo mundo dizendo que tinha um namorado? Foi você quem começou tudo isso. Por que eu sou sempre aquele que corre atrás de você? Danny, para. Eu preciso ir para casa. Ele me abraçou com força, a voz rouca e amarga. Você é tão cruel, Paris. Você não deveria ter terminado comigo. Você deveria ter assumido a responsabilidade por aquilo que aconteceu 8 anos atrás. Ele segurou minha mão, guiando-a para baixo, forçando meus dedos a se fecharem ao redor do dele. Algo explodiu na minha cabeça. Mesmo através do tecido, minha mão parecia queimar, e eu quis me afastar. Tentei recuar, mas ele apenas me segurou com mais força. As coisas estavam esquentando rápido demais. Danny, você bebeu demais. Foi isso que você fez, Paris. Então por que está agindo toda tímida agora? Você não foi tão inocente assim quando mexeu com isso 8 anos atrás. As vezes em que fomos íntimos foram poucas e distantes, mas suas palavras trouxeram a lembrança de volta como se tivesse sido ontem. Fiquei mortificada. Lembra agora. Seu rosto está queimando. Foi então que percebi que Danny esfregava a bochecha contra a minha. Você não tem namorado, tem? Alguém que tem namorado não reagiria assim. Ele beijou meus lábios, tomando devagar tudo o que podia. Paris, vamos terminar o que você queria fazer 8 anos atrás. Seus olhos eram hipnóticos sob a luz tênue. Não consegui deixar de ceder, tentando acalmá-lo. Ele me pegou no colo e me largou no sofá em frente à janela. Deixei que ele me despisse até chegarmos à zona proibida. Uma dor aguda atravessou minha cabeça, e foi aí que percebi que eu não era a única que tinha bebido demais. Danny, não. Não podemos fazer isso. Eu preciso ir. Tentei me levantar, mas ele me empurrou de volta para baixo. Eu não estou fazendo um bom trabalho? Por que você quer ir embora? Você me odeia tanto assim? Como eu poderia odiá-lo? Mesmo depois de todo esse tempo, mesmo tendo aprendido a me curar, eu ainda o amava. Todo mundo sabia disso. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Ele era um ótimo partido, mas agora parecia um produto em liquidação, implorando para que eu o aceitasse. Algo, porém, parecia errado. Então caiu a ficha. Você não está apaixonado pela minha irmã? Danny enrijeceu. Quando foi que eu disse que estava apaixonado pela sua irmã? Fiquei atônita. Ele não estava? Isso não podia estar certo. A voz na minha cabeça, no dia da minha revelação, tinha me dito que ele estava perdidamente apaixonado por ela. Vendo meu silêncio, Danny primeiro pareceu confuso, depois feliz. Você achava que eu estava apaixonado pela sua irmã? Então estava me evitando por isso? É isso? Não. Eu sempre estive apaixonado por você. Agora estou dizendo. Você pode me aceitar agora? Minha cabeça girava. Era como se tudo no mundo estivesse distorcido. Eu já não sabia mais o que era real. Ele se inclinou para mais um beijo. No instante em que nossa pele se tocou, imagens da minha morte horrível passaram diante dos meus olhos. Será que tudo era falso? Mas a dor dos meus órgãos internos sendo esmagados, a impotência, tudo parecia real demais. Havia um espinho entre mim e Danny. Sempre que nos aproximávamos, eu sentia dor. O medo me trouxe de volta à realidade. Afastei Danny. Eu te disse, eu tenho namorado. Não posso fazer isso com ele. Danny riu sem humor. Você não parecia se importar quando estávamos nos beijando. Você estava totalmente entregue naquela hora. Por que não pensou no seu namorado, então? Por que ele era tão lúcido quando se tratava dessas coisas idiotas? Exasperada, só me restou mentir. Sabe,
Eu não sou uma boa pessoa. Fiz algo terrível naquela época. Então sou capaz de trair meu namorado, tá? Eu só tive um momento de clareza. Os olhos de Danny se fecharam. Ele parecia irritado. Acho que eles estavam certos. Eu não deveria ter deixado você sair impune do que fez. Você precisa ser punida. Meu coração disparou. O que você vai fazer? De repente, ele abaixou a cabeça e mordeu minha clavícula, sugando com força. Você é louco! Tentei afastá-lo, lutar contra ele, mas ele continuava deixando marcas por todo o meu corpo. Não tive escolha a não ser lhe dar um tapa no rosto. Se controla. Ele apenas me encarou com um olhar amargo. Não acredito que você tenha namorado. Se tiver, diga pra ele vir me dar uma surra. Saí da casa dele dizendo apenas uma frase. Você está louco. Danny havia mudado. O antigo Danny sempre foi tão gentil. Agora ele era imprevisível, quase sinistro. Até mesmo o Danny das minhas visões, mesmo quando estávamos discutindo, não era difícil de ler. Danny estava sempre rondando minha casa. E Vince também. Talvez fosse só comigo, mas parecia que Vince tinha uma queda pela minha irmã. Ele estava sempre lá para conversar com ela. Mal era outono, mas eu já precisava começar a cobrir o pescoço. Vince olhou para mim e disse: Você está suando. Talvez devesse largar essa gola alta. Minha irmã riu. Ela está escondendo os chupões. O namorado dela deu. Esses estrangeiros são tão abertos. Espero que minha irmãzinha consiga lidar com isso. Meu rosto ficou vermelho. Vince brincou. Isso é bom. Você precisa de uma boa vida sexual para manter um relacionamento. Fiquei tão envergonhada que quis desaparecer. Danny riu, se divertindo. Quando Vince e minha irmã saíram para a varanda para conversar, ele se inclinou mais perto de mim. Então você contou para sua irmã que eu sou seu namorado? Meu rosto queimou. De jeito nenhum. Eu estava me trocando e esqueci de trancar a porta. Minha irmã entrou e viu. Eu não podia dizer que foi você, então disse que foi meu namorado. Quando vi Vince voltando para dentro, dei um passo para trás. Sobre o que vocês estão falando? Olhei pela janela. Dizendo que o tempo está bom, bom para caminhar. Danny interveio. Ela disse que o namorado dela é um bom beijador. Foi muito constrangedor. Olhei para Danny, que acrescentou. Ah, nós estávamos falando em dar uma caminhada. Por que não vamos tomar um pouco de sol? Vai ser bom para a Paris. Ajudei minha irmã a ir na frente. Danny e Vince vinham conversando atrás da gente. Então, Vince soltou um suspiro exagerado. Minha irmã e eu nos viramos. Vince estava me dando um joinha. Ele se aproximou e disse que queria que eu descansasse, que ele ficaria com minha irmã, e que eu ficaria com o Danny. Eu estava morrendo de curiosidade. O que vocês estavam falando? Curiosa? Sim. Eu disse ao Vince que sou seu namorado. Fui eu quem deixou esses chupões. Era como se eu estivesse pegando fogo. Minha cabeça estava prestes a explodir. Por que você disse isso? Eu só falei a verdade. Você realmente acha que consegue esconder algo da sua irmã? Foi ela quem pediu para eu te acompanhar até em casa naquela noite. Ela também vê o seu Instagram. Acho que sua irmã sabe que você não tem namorado. Fiquei sem palavras. Ele estava certo. Danny suspirou. Ah, e sua irmã me mandou uma mensagem há um tempo. Ele pegou o celular e me mostrou. Minha irmã escreveu. Você é um cachorro? Você praticamente devorou a Paris viva. Ela tem uma artéria carótida, sabia? Nunca mais beije o pescoço dela desse jeito. E Danny respondeu. Ok, vou ser mais gentil da próxima vez. Da próxima vez, senti-me profundamente humilhada. Mais à frente, minha irmã e Vince se viraram e me deram um joinha. Eu já não sabia quem eu era nem onde estava. Danny então me perguntou. Paris, já se passaram 8 anos. Estou te perguntando agora. Você quer ser minha namorada? O vento pareceu parar. Tudo o que eu conseguia ver era Danny e o sol. Eu queria que essa fosse a forma como a nossa história terminasse. Não. Nada de bom virá de nós juntos. Recusei Danny. Acelerei o passo e ultrapassei minha irmã e Vince. Não tive coragem de olhar para trás. Estava com muito medo de ver os olhos de Danny. Mais tarde, Vince continuava vindo sair com minha irmã todos os dias, mas Danny nunca mais voltou. Um dia, depois do jantar, Vince ajudou minha irmã a ir tirar uma soneca. Quando ela adormeceu, ele voltou para o sofá e olhou para mim. Podemos conversar? Mesmo sendo claro que Vince e minha irmã eram próximos, nós nunca tínhamos realmente conversado. Ele me encarou e falou diretamente. Você é uma reencarnação? Fiquei atônita. Que diabos? Ou você é uma protagonista? Perguntou Vince. Ele falava coisas malucas, mas eu entendi o que ele queria dizer. Você sabe que este mundo é uma história. Vince não negou, apenas suspirou. Então você é mesmo a pessoa certa. Vince me contou que era uma reencarnação. Ele foi apaixonado pela minha irmã na vida passada, mas não achava que era bom o suficiente para ela. Acreditava que apenas alguém como Danny a merecia. Então, deixou o país. Assim como eu, ele mudou de número e cortou todos os laços com o passado.
Mas então eu coloquei droga na bebida de Danny, e Danny e eu ficamos juntos. O motivo de minha irmã ter morrido em um acidente de carro foi porque Vince voltou ao país depois de ouvir a notícia, e ela estava a caminho de vê-lo. Vince passou o resto da vida se arrependendo do que aconteceu. Ele se matou por causa da depressão. Depois de morrer, descobriu que estava vivendo dentro de um romance trágico. Exceto pelo casal principal, todos nós éramos apenas NPCs. Nosso papel era observá-los caminhar rumo à tragédia, impotentes para impedir. Mas ele nunca imaginou que renasceria. Sou um personagem de um livro, mas sinto dor, então sou real. Por que eu deveria ceder por causa do enredo? Nesta vida, vou ficar ao lado da sua irmã. Vince me contou outra coisa que me chocou ainda mais. Danny sabia da droga naquela bebida antes de beber. Eu contei a ele. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Era tudo uma piada cruel. Eu não sou Danny, não sei o que ele estava pensando. Contei porque ele é meu irmão. Eu não queria vê-lo seguir o caminho trágico. Mesmo que isso significasse que ele pudesse roubar Paris de mim, eu precisava avisá-lo. Caso contrário, eu estaria vencendo de forma injusta. Vince não disse mais nada. Apenas me pediu para perguntar a Danny eu mesma. Antes de eu sair, Vince me disse uma última coisa. Você acha que é a vilã só porque fez algo ruim? O que mais eu seria? Ele balançou a cabeça e sorriu amargamente. Ele é o único que teve uma morte comum no livro, então é o único protagonista masculino. Quando lemos romances, chamamos de protagonista feminina a mulher que tem o vínculo mais profundo com o protagonista masculino. Ele e sua irmã são apenas amigos de infância. Então você é a protagonista feminina. Eu não via Danny havia muito tempo. Ele não atendia minhas ligações, então fui até a casa dele. Ele atendeu a porta. Devia ter acabado de sair do trabalho. Ainda vestia o terno, mas já tinha tirado a gravata. Entre. Ele estava frio. Minha rejeição devia tê-lo machucado muito. Ele me olhou com um traço de tristeza. O que foi? Você nunca vem me ver. Eu não te odeio. Pela primeira vez, quis contar a ele como eu realmente me sentia. Seus olhos brilharam por um segundo, mas logo se apagaram. Você só não me odeia, mas ainda não gosta de mim. Danny, o Vince me disse que você sabia que tinha algo na bebida 8 anos atrás, certo? Danny congelou. Ele assentiu. Eu sabia, mas não tinha certeza. Eu não me importava se estava envenenada ou não. Sua voz soou pesada. Eu bebi de bom grado. Por isso nunca te culpei. Só não entendo por que você se arrependeu. O Vince disse que todos nós somos personagens de um livro e que as suas ações desencadearam um efeito borboleta que fez você deixar de gostar de mim. Achei que vi lágrimas nos olhos dele. Meu nariz ardeu. Não, eu gosto de você. Minha cabeça estava uma bagunça. Contei tudo o que tinha visto para ele, tudo o que Vince já tinha vivido. Parecia loucura, mas Danny já tinha ouvido parte disso pelo Vince, então aceitou tudo rápido demais. Então você acha que vamos nos voltar um contra o outro, que todo mundo vai morrer, e por isso você me evitou todo esse tempo? Danny riu entre lágrimas. Então por que você está aqui agora? Porque o Vince disse que se você sente dor, você é real. Ele disse que eu sou a heroína, e eu não quero mais fugir. Danny me puxou para seus braços. Ele chorou pedindo desculpas repetidas vezes. Desculpa. Eu não fui bom para você na vida passada. Eu deixei você morrer na sua cama, por isso você não quer chegar perto de mim. Desculpe por não ter te contado como me senti antes, e assim continuamos nos perdendo. Paris, pode me dar outra chance? Enxuguei as lágrimas dos olhos dele. Eu me sentia tão culpada. Eu deveria ser quem dissesse essas coisas. Fui eu quem colocou a droga na bebida dele. Fui eu quem fugiu por 8 anos. Danny, obrigada por me esperar. Danny e eu começamos a namorar. No dia em que oficializamos a situação, houve uma boa notícia. Minha irmã já tinha se recuperado. Ela disse que queria viajar pelo mundo. Minha irmã olhou para mim. E você? Posso viajar depois, mas agora... Peguei a mão do Danny. Eu quero experimentar o que perdi. Fim. Que Deus te abençoe.